O brilho dourado do pôr-do-sol filtrava-se pelas enormes janelas do chão ao teto da propriedade Hastings, banhando os elegantes pisos de mármore em tons quentes. O ar cheirava a alecrim e cordeiro assado lentamente, vindo da cozinha de última geração, onde o jantar da noite estava sendo preparado. Tudo nesta casa irradiava riqueza e requinte, desde os lustres de cristal até o design perfeitamente arranjado dos móveis. Andrew Hastings ajustou suas abotoaduras enquanto se encostava na balaustrada da varanda, observando as sebes cuidadosamente aparadas abaixo. Sua casa era uma fortaleza de sucesso, uma que ele havia construído com suas próprias mãos. Com 35 anos, um empreendedor autodidata no mundo da tecnologia, ele transformara uma startup de garagem em uma empresa de milhões de dólares. Ele trabalhara incansavelmente, sacrificando sono, amizades e prazeres fugazes para conquistar seu lugar no mundo. E, no entanto, apesar de sua riqueza e conquistas, havia sempre um sussurro de dúvida em sua mente. A sensação de que, não importava o que alcançasse, sua família nunca o via verdadeiramente como igual. Atrás dele, risadas ecoavam do salão de jantar. Andrew, você vai continuar admirando o pôr do sol ou finalmente vai se juntar a nós? Chamou a voz de sua esposa, brincalhona, mas com um toque de algo imperceptível. Lauren Hastings, uma visão de elegância e compostura, vestida com um vestido de seda verde esmeralda que abraçava sua figura esguia, parecia ter saído da capa de uma revista de alta sociedade. Seus cabelos castanho-dourados caíam em ondas naturais e seus olhos esmeralda brilhavam com divertimento. Ela era o tipo de mulher que fazia os homens virarem a cabeça. Graciosa, inteligente, a esposa perfeita. Pelo menos era o que Andrew sempre acreditara. Ele entrou, forçando um sorriso ao se aproximar da mesa de jantar, onde sua família e o amigo mais próximo estavam reunidos. Seu pai, Richard Hastings, sentava-se à cabeceira da mesa, um homem distinto no início dos seus 60 anos, com cabelos grisalhos e um rosto esculpido por décadas de negociações comerciais implacáveis. Sua mãe, Eleanor, estava ao lado dele, a personificação da elegância fria, cada movimento calculado como se sua vida fosse uma performance ensaiada 1000 vezes. O irmão mais velho de Andrew, William, exibia um sorriso irônico enquanto se servia de mais uma taça de vinho. Diferente de Andrew, William nunca precisara provar seu valor. Ele nascera com a aprovação de seu pai, assumindo o negócio da família como se tivesse sido projetado para ele. E então havia Mark. Mark Bishop fora o melhor amigo de Andrew desde a faculdade, o tipo de homem que encantava uma sala sem esforço. Carismático, confiante, sempre a voz mais alta à mesa. Mulheres o adoravam, homens o invejavam, e ainda assim havia algo na maneira como ele se recostava na cadeira. Aquele sorriso arrogante, nunca deixando seus lábios, que inquietava Andrew. Finalmente nosso anfitrião nos agracia com sua presença. Mark riu, erguendo sua taça em um brinde zombeteiro. Andrew balançou a cabeça com uma risadinha, tomando seu lugar ao lado de Lauren. A conversa fluía sem esforço, falando de negócios, eventos sociais, política, mas algo parecia errado. Era na maneira como William e Mark trocavam olhares quando Andrew falava, na forma como a mão de Lauren permanecia um segundo a mais no antebraço de Mark quando ela ria de uma de suas piadas. Era na maneira como seu pai mal reconhecia suas opiniões, descartando-as com um aceno de mão. Essas eram coisas pequenas, insignificantes até, mas Andrew construíra seu sucesso prestando atenção aos detalhes, captando coisas que outros ignoravam. Sua mão apertou a taça de vinho. Mark, você tem passado bastante tempo na nossa casa ultimamente. Ele disse casualmente, embora houvesse uma ponta em sua voz. Mark ergueu uma sobrancelha, sorrindo. Ora, Drew, eu sempre estive por aí. Considero sua casa meu segundo lar. William deu uma risada curta, mas como um primeiro lar, com o quão confortável ele ficou. As palavras foram ditas como uma piada, mas algo na forma como ele as pronunciou fez o estômago de Andrew revirar. Lauren se inclinou, colocando a mão sobre a dele. Andrew, não seja ridículo, ela disse docemente, mas seu aperto em sua mão era um pouco forte demais.
como se estivesse tentando silenciá-lo. Sua família riu. Mark sorriu com arrogância, e Andrew sentiu algo profundo em seu íntimo, uma sensação fria e rastejante que ele não podia ignorar. Havia um segredo naquela sala, e ele era o único que não sabia o que era. A casa estava silenciosa quando Andrew entrou, mas algo parecia errado. O ar estava pesado, como se as próprias paredes prendessem a respiração, esperando que ele descobrisse a verdade. Ele colocou as chaves no balcão de mármore e deu um passo lento à frente, seu coração batendo no peito como um tambor de guerra. Ele sabia que algo estava por vir, só não sabia se estava pronto para isso. A mensagem de texto fora críptica. Quer saber a verdade sobre sua esposa? Esteja em casa às 21 horas. Ele rira dela no início, mas uma sensação corrosiva o consumira o dia todo, roendo as bordas de seus pensamentos. Agora, parado no corredor mal iluminado de sua própria casa, ele podia sentir aquela sensação se transformando em algo mais agudo, algo perigoso. Ele passou pela grande escadaria, seus passos estranhamente altos contra os pisos polidos. A casa, antes um santuário, agora parecia estranha. Ao se aproximar da porta do quarto, ele hesitou. Seus dedos roçaram a maçaneta, e por um breve momento ele considerou dar meia volta, ir embora, fingir que nada disso estava acontecendo. Mas ele precisava saber. Com uma respiração profunda, ele empurrou a porta e seu mundo desmoronou. Lá estava ela, Lauren, sua esposa, a mulher que sussurrara "Eu te amo" em seu ouvido. A mulher que prometera estar com ele para sempre. Mas ela não estava sozinha. O fôlego de Andrew ficou preso na garganta enquanto seu melhor amigo Mark movia-se sobre ela, suas mãos agarrando-a de uma maneira que fez o estômago de Andrew revirar. Suas risadas, seus gemidos, sons que deveriam pertencer a ele, perfuraram-no como lâminas. Ele sentiu-se sem peso, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Sua mente gritava para que ele fizesse algo, gritasse, jogasse algo, os separasse, mas seu corpo se recusava a se mover. Ele estava paralisado, congelado em um momento que parecia irreal. As unhas de Lauren arrastaram pelas costas de Mark, e ela sussurrou algo em seu ouvido, algo íntimo, algo amoroso. E foi naquele momento que a dormência se despedaçou. Seu corpo entrou em ação, sua visão se estreitando com uma raiva pura e sem filtro. Mas, justo quando ele deu um passo à frente, ouviu outro som, risadas atrás dele. A verdadeira traição. Andrew virou-se lentamente, seu pulso martelando contra as costelas, e seu sangue gelou. Seus pais estavam na porta, seu irmão ao lado deles, observando. Não em choque, não em raiva, mas com divertimento. Seu pai sorriu com desdém. Sua mãe inclinou a cabeça como se estivesse estudando uma obra de arte. Seu irmão apenas cruzou os braços, balançando a cabeça como se tudo fosse uma piada ridícula. Bom, disse seu pai finalmente, sua voz calma e comedida. Você precisava ver isso. A mente de Andrew girava. Ele deu um passo para trás, tentando processar a insanidade absoluta do que estava acontecendo. Lauren, sua esposa, estava na cama com seu melhor amigo. Sua família sabia e havia permitido que isso acontecesse. Ou pior, haviam planejado. Sua mãe suspirou, colocando uma mão bem cuidada no braço de seu pai. Você sempre foi muito mole, Andrew, ela disse, quase com simpatia, muito confiante. Mark, ainda ofegante de sua traição, teve a audácia de rir. Ele nem teve a decência de parecer envergonhado. Vamos lá, cara, disse ele, passando a mão pelo cabelo. Você tinha que ter visto isso vindo. Lauren sentou-se, os lençóis de seda mal a cobrindo, e deu a Andrew um olhar que fez seu estômago revirar. Pena. Você nunca se encaixou de verdade, ela murmurou. Nem com sua família, nem conosco. Você é fraco, Andrew, e homens fracos não conseguem estar no comando. Seu pai assentiu com aprovação. Você não é o destinado a liderar esta família. Você não é apto para estar no comando da empresa, e isso, ele gesticulou para a cama, como se aquele espetáculo doentio não fosse mais que uma estratégia de negócios. É apenas a prova disso. O mundo girou. Os dedos de Andrew se fecharam em punhos ao seu lado. A traição era vasta demais, profunda demais. Não era apenas Lauren.
Não era apenas Mark, era todos eles. Eles nunca o viram como igual, nunca o consideraram digno. Sua própria família orquestrara sua humilhação. Para quê? Para quebrá-lo? Para removê-lo? Sua respiração era lenta e medida, embora dentro dele uma tempestade rugisse. Suas mãos tremiam, mas não de tristeza, não de derrota. Não, era algo completamente diferente. Raiva. Uma raiva silenciosa e fervente que se instalou profundamente em seus ossos, firme e inabalável. Seu pai suspirou, balançando a cabeça. Seja grato, Andrew. Pelo menos agora você não precisa viver sob a ilusão. Andrew levantou o olhar, fixando os olhos em cada um deles, um por um. Lauren, Mark, seu pai, sua mãe, seu irmão. Eles pensavam que haviam vencido, que ele estava quebrado. Mas eles não tinham ideia do que haviam acabado de desencadear. Na noite após a traição, Andrew Hastings não dormiu. Não porque estivesse se afogando em tristeza ou sucumbindo ao desespero. Não. Essas emoções haviam passado como uma tempestade fugaz. O que restava era algo mais frio, mais afiado. Uma nova versão de si mesmo, forjada nas chamas da traição. Ele sentou-se no brilho tênue de seu escritório, encarando o copo de uísque à sua frente, intocado. As luzes da cidade lá fora brilhavam como estrelas distantes, indiferentes ao colapso de seu mundo. Sua mente, no entanto, estava longe de indiferente. Estava calculando, analisando, moldando a maneira perfeita de transformar essa dor em algo tangível. Destruição. Seus dedos tamborilavam levemente na mesa de mogno, enquanto ele repassava os eventos da noite em sua cabeça. Os sorrisos debochados, a zombaria, a completa audácia de tudo aquilo. Eles não apenas o traíram, fizeram isso com arrogância, com a certeza de que ele quebraria e aceitaria sua queda. Eles não tinham ideia de com quem estavam lidando. Andrew abriu seu laptop e acessou as imagens da câmera escondida que instalara mais cedo naquele dia. O momento da traição se desenrolou em detalhes cruéis. A maneira como Lauren se agarrava a Mark, as risadas ásperas, a completa falta de hesitação. Seu maxilar se contraiu, mas ele não desviou o olhar. Ele estudou cada movimento, cada expressão, cada segundo condenável. Isso não era apenas sobre traição. Era uma humilhação orquestrada, não apenas por sua suposta esposa e melhor amigo, mas por seu próprio sangue, seu pai, sua mãe, seu irmão. Todos haviam desempenhado um papel. Eles o descartaram como fraco, como um fardo para seu império. Um fardo. Um sorriso sombrio e lento se formou em seu rosto. Eles estavam prestes a aprender o quão perigoso um fardo poderia ser. Passo 1. Reunir as evidências. Andrew não era tolo. Vingança não era sobre agir por impulso, era sobre precisão. Ele precisava de provas inegáveis e já tinha parte delas. As imagens de Lauren e Mark. Mas isso era apenas o começo. Ele começou a acessar todos os dados financeiros conectados ao negócio da família. Fazia anos que ele não mergulhava verdadeiramente nos livros, confiando no círculo interno da empresa para lidar com isso. Agora, ao examinar os registros, ele viu a verdade. Fraude, desvio de dinheiro, negócios ilegais. Coisas que poderiam afundar o legado deles em um instante. Uma satisfação sombria se instalou em seu peito. Sua família passara anos chamando-o de ingênuo, muito mole para os negócios, enquanto eles estavam sentados sobre uma bomba-relógio de sua própria criação. Ele baixou cópias de cada arquivo incriminador, criptografando-os para segurança. Em seguida, virou-se para seu telefone. Ele sempre fora cuidadoso com o que dizia em reuniões, mas sua família nunca o tratara como uma ameaça, o que significava que haviam sido descuidados. Andrew acessou o sistema de comunicação interna da empresa e percorreu gravações de áudio antigas, discussões sobre eliminá-lo, conversas zombeteiras sobre como ele não era inteligente o suficiente para perceber, até a admissão direta de seu pai de que Lauren fora escolhida porque era fácil de controlar. Uma respiração lenta. Ele se recostou na cadeira, encarando o teto.
Eles haviam jogado bem seu jogo, mas o subestimaram. Passo 2. Armar a armadilha. A primeira ligação que fez foi para a equipe jurídica da empresa. Não os advogados em quem sua família confiava, mas uma firma que ele contratara discretamente meses atrás. Eles eram alguns dos melhores em litígios corporativos. E agora, ele tinha a munição para liberá-los. Seu próximo movimento: exposição pública. Andrew não ia apenas arruinar sua família na privacidade de salas de reuniões e batalhas legais. Não, ele queria que todos vissem quem eles realmente eram. Investidores, parceiros de negócios, a mídia. Mas ele precisava do momento perfeito. Como se o próprio destino tivesse se alinhado com seu plano, ele o encontrou. Um grande baile programado em 3 dias. Seu pai o organizara para celebrar o legado da empresa e reforçar sua posição como um império inabalável. Todas as figuras importantes de sua rede estariam lá. Perfeito. Ele fez uma ligação para um especialista em relações públicas discreto, garantindo que os jornalistas certos fossem convidados. Então, configurou um e-mail anônimo, redigindo mensagens para membros do conselho, investidores e repórteres selecionados com anexos que sugeriam algo escandaloso. O suficiente para despertar a curiosidade, mas não o suficiente para revelar sua mão cedo demais. E, finalmente, ele criou sua obra-prima, um vídeo cuidadosamente editado, combinando os momentos mais condenáveis: a traição, as risadas de sua família, as revelações de fraudes financeiras. Era uma história, e as pessoas adoravam uma boa história. Quando a noite do baile chegasse, seus inimigos estariam sob os holofotes, e ele estaria segurando o interruptor. Passo 3. A calmaria antes da tempestade. Ao amanhecer, após horas de preparação, Andrew levantou-se de sua mesa. Ele esticou os músculos rígidos, exalando lentamente. Tudo estava no lugar. Lauren e Mark ainda dormiam em sua casa, alheios à corda que se apertava ao redor deles. Sua família, completamente inconsciente de que seu império estava prestes a virar pó. Pela primeira vez em horas, Andrew permitiu-se sorrir, não um sorriso forçado, não uma máscara, mas a expressão de um homem que acabara de garantir sua própria vitória. Eles haviam jogado seu jogo, agora era a vez dele. O restaurante era um dos mais finos da cidade, um lugar onde a alta sociedade se reunia para discutir negócios enquanto saboreava vinhos envelhecidos e refeições de 5 pratos. Naquela noite, no entanto, ele sediaria um tipo diferente de espetáculo, um acerto de contas a muito devido. No centro da sala de jantar privativa estava uma longa mesa de mogno, adornada com copos de cristal e toalhas brancas impecáveis. Ao redor dela, sentavam-se todos os principais jogadores: seu pai, sua mãe e seu irmão, cada um vestido impecavelmente, com sua arrogância habitual em exibição. À direita deles estava Mark, relaxado, exufando sua confiança típica. E ao lado dele, Lauren, sua esposa, ou melhor, a mulher que outrora afirmara sê-lo. Seu vestido era elegante, sua maquiagem impecável, mas havia algo estranho nela naquela noite, talvez um toque de inquietação. Ela não sabia por que estava ali, nenhum deles sabia, mas haviam vindo, esperando o quê? Um apelo desesperado, uma tentativa de reconciliação? Se ao menos soubessem. Andrew Hastings estava à cabeceira da mesa, seu rosto indecifrável, as mãos descansando nas costas de sua cadeira. Antes de começarmos, ele disse, sua voz calma, mas firme: "Quero agradecer a todos vocês por virem. Sei que são pessoas ocupadas, mas esta reunião é importante, crucial, na verdade." Seu pai ergueu uma sobrancelha. "Vamos ser rápidos, Andrew. Alguns de nós têm negócios de verdade para tratar." Um murmúrio de concordância percorreu o grupo. Mark riu baixo. Lauren mexeu-se em seu assento. Andrew deixou o momento se prolongar, apenas o suficiente para que a impaciência deles fervesse. Então, com o apertar de um botão em seu telefone, a sala escureceu ligeiramente e uma grande tela na parede ganhou vida. "Já que estamos todos aqui como uma grande família", Andrew continuou, "achei que deveríamos tirar um momento para refletir.
para apreciar a dinâmica que construímos. A tela entrou em foco e a sala congelou. Lauren no quarto deles, Mark ao seu lado, suas mãos entrelaçadas em uma intimidade proibida. A luz suave do abajur ao lado da cama iluminava o inegável. O carimbo de data e hora no canto confirmava o pior. Um suspiro cortante cortou o ar. A mão de Lauren voou para a boca, os olhos arregalados, o rosto perdendo a cor. Mark enrijeceu, seu sorriso desapareceu. Seus dedos se cravaram no tecido da toalha de mesa, seu maxilar travado. Andrew permaneceu imóvel, observando, esperando. Então, o silêncio explodiu. Você estava me espionando? A voz de Lauren era estridente, seu choque se transformando em indignação. Espionando? Os lábios de Andrew se curvaram em algo que não era exatamente um sorriso. Escolha interessante de palavras. Deveria eu ter apenas esperado até que você me contasse? Oh, espere. Ele inclinou a cabeça. Isso nunca ia acontecer, ia? Sua mãe se recuperou primeiro. Andrew, isso é um assunto pessoal. Pessoal? Ele a interrompeu, seu tom afiado. Engraçado, porque não era tão pessoal quando todos vocês planejaram para que eu os pegasse no flagra, quando deixaram isso acontecer debaixo do meu próprio teto. Seu pai exalou bruscamente pelo nariz, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Qual é o seu ponto? O olhar de Andrew escureceu. Vocês ainda não entenderam, não é? Sua voz estava mais baixa agora, mais fria. Vocês pensaram que poderiam orquestrar minha queda, me humilhar, me fazer sentir pequeno, mas vocês me subestimaram. Ele levantou o telefone novamente e a tela mudou. Novas imagens. Sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, falando, conspirando. Suas vozes encheram a sala, claras e inegáveis. Andrew não tem espinha dorsal. Ele não é capaz de liderar esta família. Lauren o manterá sob controle. Se não, temos Mark. É melhor assim. Ele nunca suspeitará de nada. A traição, a arrogância em suas vozes, tudo estava exposto para todos verem, incluindo os investidores sentados ao fundo da sala. Um horror lento e rastejante se instalou sobre a mesa. Andrew deixou que eles sentissem o peso do que haviam feito, agora exposto sob a luz mais cruel. Os lábios de Lauren se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Mark engoliu em seco. O rosto de seu pai, pela primeira vez, traiu algo próximo à dúvida. Andrew exalou. Fico me perguntando, ele refletiu, olhando para os convidados, como vocês todos se sentem ao confiar seus investimentos a pessoas que manipulam seu próprio sangue, a pessoas que roubam, trapaceiam e mentem? Uma das investidoras, uma mulher de olhar afiado em um terno azul marinho sob medida, cruzou os braços. Isso é perturbador, ela admitiu. Nojento, murmurou outro homem. Andrew virou-se para sua família. Vocês realmente achavam que eu deixaria vocês saírem impunes? Sua voz estava firme agora. A tempestade dentro dele finalmente se acalmando. Que eu deixaria vocês me destruírem e saírem ilesos. A sala estava sufocantemente silenciosa. E então, pela primeira vez, a compostura de seu pai rachou. Andrew. Mas Andrew já estava se afastando, observando-os afogarem-se em sua própria queda. E ele ainda não havia terminado. A noite fora um espetáculo, uma tempestade devastadora que rasgou a fachada cuidadosamente construída da dinastia da família Hastings. Mas a verdadeira devastação estava apenas começando. Na manhã após a queda, o sol nasceu sobre a cidade, a luz dourada derramando-se pelas janelas do apartamento de Andrew. Deveria ser uma manhã pacífica, mas o silêncio carregava um peso diferente hoje, um peso vitorioso. Ele sentou-se em sua elegante mesa de mogno, os dedos traçando a borda de sua xícara de café, enquanto revisava as últimas notícias. Todos os principais meios financeiros haviam captado a história. Império da família Hastings desmorona durante a noite. Escândalo, fraude e traição revelados em choque. O nome de seu pai estava manchado. O rosto de seu irmão estava estampado nas manchetes, marcado pela palavra desfalque. O império deles, outrora aparentemente intocável, agora não passava de escombros. Andrew tomou um gole lento de seu café, exalando pelo nariz. Era apenas o começo.
As chamadas desesperadas começaram. Seu telefone vibrou pela primeira vez em semanas. Ele atendeu. A voz de seu pai estava rouca, desprovida de sua autoridade habitual. Andrew, me escute, isso está saindo do controle. Podemos consertar isso, ainda somos família. Andrew deixou as palavras pairarem no ar por um momento, encarando o horizonte. Família? Sua voz estava calma, quase divertida. Você quer dizer a mesma família que orquestrou minha humilhação, que entregou minha esposa ao meu suposto melhor amigo e riu pelas minhas costas? Um silêncio pesado. Então, seu pai exalou bruscamente. Você não tem ideia do que fez. Andrew sorriu com desdém. Eu sei exatamente o que fiz. E ele desligou. O último ato de Lauren. Não demorou muito para que ela viesse rastejando. À tarde, houve uma batida em sua porta. Ele a deixou esperar, deixou-a ficar do lado de fora, pelo que deve ter parecido uma eternidade antes de finalmente abrir. Lauren estava lá, nada parecida com a mulher impecável que fora na noite anterior. Sua maquiagem estava borrada, o cabelo desgrenhado, os olhos inchados de tanto chorar. Ela agarrou as lapelas de seu casaco, como se estivesse se segurando. Andrew, sua voz falhou. Por favor, você tem que me deixar explicar. Ele se encostou no batente da porta, braços cruzados. Explicar o quê? Seu lábio tremeu. Eu cometi um erro. Deixei que me manipulassem. Sua família, eles me convenceram que você era fraco, que não merecia tudo o que tinha. Mas agora eu vejo. Eu estava errada. Você é mais forte que qualquer um deles. Andrew inclinou a cabeça ligeiramente, observando-a desmoronar. Deixe-me adivinhar. Ele disse friamente. Mark te abandonou. Minha família não retorna suas chamadas. E agora que você não tem para onde ir, de repente, eu sou o homem que você ama novamente. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu nunca deixei de te amar. Ela sussurrou, estendendo a mão para ele. Ele segurou seu pulso antes que ela pudesse tocá-lo e então riu. Um riso profundo e sombrio que a fez estremecer. Você nunca me amou, Lauren. Seu aperto se intensificou apenas o suficiente para que ela sentisse o aço sob sua pele. Você amava a segurança que eu proporcionava, o nome, o poder, e agora que isso se foi, você também se foi. Ele a soltou dando um passo para trás. Saia. Sua respiração engasgou. Andrew, por favor, saia. Ela hesitou, então se virou tropeçando, seus soluços ecoando pelo corredor. As ruínas da traição. À noite, as notícias só pioraram para eles. As ações da empresa de seu pai despencaram para uma mínima histórica. Investidores estavam se retirando, processos estavam se acumulando. Mark, o suposto melhor amigo, havia desaparecido. Sussurros circulavam nos círculos de negócios de que um ex-parceiro enfurecido finalmente o alcançara. Ninguém sabia exatamente o que acontecera, mas Andrew não se importava em descobrir. Quanto ao seu irmão, ele fugira da cidade, deixando seus pais se defenderem sozinhos. E Lauren, no dia seguinte, já havia sumido. Alguns diziam que ela deixara o estado, outros afirmavam que fora vista em um motel decadente, afogando-se em seus próprios erros. Andrew não se deu ao trabalho de verificar. Naquela noite, ele ficou junto à janela, olhando para a cidade que ele retomara. Sua cidade, seu império, sua vitória. Atrás dele, seu telefone vibrava com mensagens desesperadas, pedidos de desculpas, súplicas, ameaças. Ele ignorou todas. Então, sem pensar duas vezes, deletou cada uma delas, porque agora eles não eram nada e ele estava livre.